Ah, como eu falei agora nas considerações iniciais, impacto primeiro, Martinho Lutero, que nós podemos dizer que chutou o balde, né? Foi ele que deu o pontapé inicial ali. E, inclusive, quando nós ouvimos falar do Sino de Dort, como você também citou agora, pastor Ademir, a nossa ignorância, muitas vezes, né, quanto à história, nos faz celebrar pouco, nos faz dar pouco glória a Deus, né, por conta da história, inclusive, desse marco, né, do Sino de Dort para a fé reformada. Damos pouco glória a Deus porque não sabemos o impacto disso, né? A sua pergunta foi qual foi o impacto, né? Qual foi a dimensão, a proporção que isso alcançou. Eu acredito que o que temos, né, de conhecimento registrado é um vislumbre maravilhoso, mas assim jamais a gente vai experimentar aquilo que eles vivenciaram. Mas só de imaginar, pastor Ademir, demais pastores e os irmãos que estão nos ouvindo, a proporção ela ser não apenas nacional. Quando o rei Tiago I, James, ele incentivou, quando ele encorajou, quando ele estimulou, né, os estados gerais dos Países Baixos a convocar esse sínodo nacional, a coisa ela tinha uma proporção tão grande, ela tinha uma dimensão tão maior, é o que a gente consegue calcular pelos registros, que não foi, ele não se satisfez apenas em ver ali a Holanda se reunindo nesse sínodo, mas ele incentivou ao Estado a que convocasse, a que distribuísse convites para que pudessem outros países também estar presentes com seus representantes, com os seus delegados. Até porque os seguidores de Armínio, com suas heresias, eles diziam que não era um posicionamento apenas deles, que o mundo todo, que a igreja reformada toda no mundo também abraçava esse pensamento deles. Então, assim, veja a proporção, veja o impacto desse sínodo. Alguém de fora da Holanda, como o rei Tiago, ele incentivar, ele sugerir, ele propor, né, mas com muito afinco, que o sínodo pudesse ser reunido e que fosse chamado representantes de vários países. 26 ou 27 representantes, me perdoem a precisão, somente de estrangeiros, 84 pessoas presentes, holandeses, necessidade. Se não fosse por esse motivo em especial, esse sínodo não seria dessa proporção. Se não fosse a palavra de Deus que estivesse sendo atacada, se não fosse a soberania de Deus que estivesse sendo roubada pelos caprichos do coração do homem, jamais esse sínodo iria se reunir dessa maneira e teria esse impacto tão grande, eu posso dizer, internacional, apesar de ter se reunido nacionalmente. Tá? O impacto dele foi internacional pela distribuição, pela exigência de que estivesse presente representantes de outros países. Que eu posso dizer para você, e eu encerro minha fala falando assim, no dia de Pentecostes, 16 nações ali representadas ouviram falar sobre as grandezas de Deus. Aquelas 16 nações ali correram então o mundo. Acredita-se, alguns comentaristas bíblicos, que a Igreja de Roma foi estabelecida exatamente dali. Correu ali do dia de Pentecostes, o evento ali da descida do Espírito Santo, e dali chegou a capital do mundo. O impacto, de fato, louvado seja Deus, alcançou a nós no Brasil hoje. E o que a gente deve fazer é a nossa obrigação, o nosso compromisso diante de Deus,
é fazer com que esse impacto seja ecoado. Não apenas comemorar, de fazer saudações, né, mas, de fato, de ecoar isso e continuar pregando o evangelho e defendendo, e, como Paulo disse, temos que fazê-los calar. Então, se há remonstrantes hoje, nós precisamos fazê-los calar. E esse é o impacto real que a gente vai estar vivenciando, né? O que DOC proporcionou para a gente.